Olá, sejam bem-vindos para mais um podcast do Grupo CGTEC, hoje com a presença da doutora Suzana Chiconato, que é advogada especialista na área de direito condominial da região de Indaiatuba. Indaiatuba e região, né, doutora? Eu gostaria de iniciar pedindo para que você conte um pouco da sua história, né, para, de repente, me dizer como que você foi parar nesse meio condominial, né? Porque é um meio novo, né? Hoje não se vê tantos especialistas nessa área, né? A gente sente que o mercado está carente de especialistas, né, de direito nessa área. Então, eu gostaria que você me contasse um pouco da sua história e como que você chegou, né, no condomínio hoje. Obrigada, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast do Grupo CGTEC, uma empresa muito sólida e de ótima reputação no mercado. Agradeço ao Chaú também pela oportunidade. Thaís, eu me formei em Direito há 20 anos, né? Passei no exame da ordem, então esse ano eu completo 20 anos de profissão. E há 18 anos eu trabalhava generalista, né? Inclusive meu primeiro trabalho foi como advogada júnior num frigorífico enorme em São Paulo, e lá eu fazia apenas trabalhista, né? Eles tinham muitas reclamações trabalhistas e tal, mas aí apareceu a oportunidade de trabalhar em Indaiatuba na área. Uma pessoa me fez uma proposta, também estava meio que iniciando a sua atividade na área condominial e precisaria de um advogado para dar uma assistência para os clientes que ainda não tinham, e não existia advogado especialista. Apesar da carência que a gente nota hoje de profissionais nas diversas áreas, focados e especializados em condomínio, antigamente, porque isso 18 anos atrás, era muito pior. Era, principalmente no ramo do direito, ou advogado, a atividade de se prestar consultoria para condomínio não existia. O advogado, ele tinha as funções dele, ele fazia divórcio, fazia crime, fazia trabalhista, previdenciário, e tinha como uma segunda atividade, eu vou fazer essas cobranças de condomínio. Não tinha consultoria, né? Até hoje eu sinto, litigando aí, né, nos processos, eu sinto uma carência de conhecimento, de aprofundamento por parte dos colegas. Mas melhorou bastante. Então, eu comecei nessa época, 18 anos, e como os demais, eu também não sabia nada. Porém, eu fui estudando, eu fui me interessando. Só que é interessante que nessa época não existiam tantos, não tinha informação, não tinha podcast, mal tinha blogs. Hoje em dia o Instagram, tantos advogados, tantos síndicos profissionais, tantas pessoas que se dedicam, que estudam. Na própria OAB, existe uma luta incessante para que o direito condominial seja reconhecido como uma área especializada do direito, né? Sim. O Dr. Carpati é o presidente da comissão estadual, ele participa do Conselho Federal, ele ressalta muito isso nas reuniões, que o direito condominial é uma área e tem que ser reconhecido tanto pelos advogados quanto pelos outros prestadores de serviço, como uma área do direito. Legal. Bom, eu vou começar o assunto, né? Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a parte das associações, né? Porque é um assunto que tem muitas dúvidas em relação, principalmente à questão de cobrança, né? Porque alguns gestores, né, e presidentes, né, a gente sabe que é bem diferente da área de condomínio, muitas vezes naquela, não sei dizer se é uma ânsia de resolver o problema da inadimplência dentro da associação, acaba fazendo acordos assim que sem sentidos, né? Achando que muitas vezes está ajudando a associação, mas na verdade está lesando a associação. Então, eu não sei se eu consegui me expressar certo, né? Mas eu gostaria que você relatasse a sua experiência nessa área e explicasse para os nossos, né, espectadores qual que é essa diferença do condomínio na questão da cobrança, da taxa e da associação, quais os riscos que isso pode acontecer dentro do condomínio se não for levado a sério, né? Se não for levado da maneira correta, né? Tá.
O condomínio e o loteamento fechado, né, na prática, para quem vivencia, acha que é a mesma coisa, que não tem diferença. O condomínio edilício, ele tem uma natureza diferente da associação. O condomínio edilício, ele é uma propriedade inteiramente privada e que ela é vendida em frações. E o que disciplina e regulamenta a vida dessas pessoas e a propriedade e tudo mais é a convenção do condomínio, né? O condomínio é constituído por um tipo de regramento jurídico totalmente diferenciado de uma associação. Uma associação, ela é constituída, eu posso afirmar, porque assim, é de competência municipal essa questão do loteamento. Então, para se ter uma associação, precisa se ter um loteamento fechado, e ele deve nascer fechado. Então, o loteador, quando ele vai solicitar a autorização da prefeitura para fazer o registro de um loteamento, então ele já coloca lá que o projeto é um projeto de um loteamento fechado. Quando a prefeitura autoriza, vamos falar assim, esse loteamento através de um decreto, né, que autoriza o plano de arruamento, então ela já reconhece que será fechado, ela já prevê que serão construídos os muros, a portaria, que será instituída uma entidade para representar os interesses dos adquirentes de unidades no residencial fechado, no loteamento fechado, e que essa entidade, ela terá a competência de fazer a manutenção das áreas internas e o controle do acesso. Certo. E para fazer essa manutenção das áreas internas, então ela tem despesas. Então, assim que o loteamento é entregue aos proprietários, né, depois de preparada toda a infraestrutura, é instituída a associação. E a prefeitura firma um contrato de concessão de uso das áreas públicas com essa associação. Nossa, peraí, aí me despertou uma curiosidade, né? Quando a gente fala concessão de uso, isso é um tema também, depois a gente até volta para o assunto, vou fugir um pouquinho, mas a concessão. A gente entende que é uma associação, tudo bem, foi vendida fechada, né? Foi constituída. A concessão de uso das áreas, existem áreas que são públicas dentro da associação. E o que se pode construir dentro dessas áreas de concessão? Eu posso construir salão de festa ou não posso? Como que funciona? Porque isso é uma dúvida até minha, né? Eu moro numa associação e eu queria saber, porque existe a concessão, né, de uso, mas a gente sabe que não se pode construir qualquer coisa, não. E para se construir você precisa de uma permissão. Sim. Né? E isso eu acho que é um tema muito importante, porque a partir do momento que você assume uma presidência de uma associação, ou quando você assume o papel de um gestor de uma associação, isso tem que ser tomado um cuidado assim absurdo, né? Não é simplesmente levar um fato numa assembleia e falar assim, vamos construir lá uma quadra, vamos fazer alguma coisa, porque assim, que risco que o condomínio pode correr? O que realmente eu posso construir numa área de concessão? Um loteamento fechado, ele é como um loteamento aberto, só que fechado. Então, a lei do parcelamento de solo urbano, ela determina que existem algumas áreas que têm que ser reservadas. Então, o loteador pega aquela área, ele fraciona em lotes, desenha as ruas e aí tem as reservas, área institucional, área verde, né? E então, por exemplo, área verde não pode mexer, ele tem que fazer a manutenção, cuidado até onde pode também, porque existem áreas que não se pode fazer nem roçada, né? Área de preservação, área de preservação, você não pode colocar nada ali. Aí você tem um problema ambiental. Quando você interfere nessa área, você tem um problema ambiental na esfera administrativa e criminal. Na área institucional, o que num bairro aberto, num loteamento aberto, seria uma escola, uma praça, um centro comunitário, algum aparelho público da prefeitura. Então, nessas áreas, tem a área edificável, a associação precisa, antes de se apresentar para a Assembleia, fazer uma sondagem na prefeitura, apresentar um projeto elaborado por um engenheiro, e se pedir a permissão para construir nessas áreas. Inclusive, nas ruas também existe esse problema. Muitas vezes, as pessoas que moram, têm crianças pequenas, gostam de deixar na rua, brincando de bicicletinha, passeando com o animalzinho, e reclamam muito, é muito frequente isso, da velocidade dos veículos. E aí eles ficam pedindo lá para o presidente, faz lombada, faz tartaruguinha, né?
pedindo redutores de velocidade. A associação não pode simplesmente contratar uma empresa para ir lá instalar esses redutores ou as lombadas como bem quiser, porque corre ali ou corre ali. Para isso, precisa ser feito um estudo de engenharia. Existem parâmetros determinados pelo CONATRAN, com as normas de altura, dependendo da velocidade da via, a distância entre uma e outra, a distância da esquina, ser apresentado para a prefeitura para depois se fazer. Então, tudo que diz respeito à edificação, construção em áreas públicas, assim, é imprescindível que se tenha a autorização da prefeitura, sob pena de embargo, responsabilização, multas, responsabilização administrativa e talvez até criminal, dependendo de qual for a intervenção. Isso é um tema muito importante, né, a gente abordar, porque essas associações precisam verificar se realmente, né, um salão de festa, uma academia, né, uma quadra, ela tá com a situação ok dentro do órgão público, né? Exatamente. E isso é muito importante. E essa concessão de uso, deixa eu fazer mais uma pergunta. Tem tempo, não tem? Tem. Aí é a prefeitura que determina conforme a conveniência, 20, 30, 50 E já aconteceu de perder a concessão de uso por algum motivo? Eu desconheço, mas eu já vi casos, assim, eu desconheço que eu tenha trabalhado, tá? Mas eu já vi casos de o Ministério Público ingressar com uma ação civil pública e a associação ter que demolir a portaria. Normalmente isso acontece em loteamento fechado e irregular. A Constituição do Estado determina que não se pode mudar a afetação de uma área pública após a sua instituição, ou seja, ele nasceu fechado, ele vai ser fechado, a menos que a prefeitura justifique o interesse público e revogue a concessão. Sim. Mas nesses casos, nasceu aberto, aí aquela comunidade de moradores entenderam por bem que eles tinham que fechar por questão de segurança, eles simplesmente fecharam, interromperam a passagem dos terceiros para atravessar o bairro e ir para outro lado, e eles foram obrigados a demolir a portaria. A portaria. Mas é porque era irregular. Sim. Então vamos voltar no tema, né? Vamos. É que me despertou uma curiosidade em relação a isso, e eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas em relação, né? Mas vamos lá. A gente estava falando também, né, da questão da cobrança, né? Você começou a explicar a diferença, né, da associação, enfim. Hoje, né, os condomínios, ele tem uma forma de cobrar diferente das associações, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença e os cuidados que a gente tem que ter no momento de elaborar uma cobrança. Tá. A cobrança das dívidas de condomínio, elas são previstas no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele reconhece as dívidas de condomínio aprovadas pela Assembleia como título executivo judicial. Então, quando um condômino está inadimplente, o síndico contrata o advogado, outorga a procuração, o advogado pega os boletos, instrui com a ata, a convenção, está formado o título. Então, ele distribui aquela ação e o devedor é citado para já fazer o pagamento ou nomear bens à penhora. Então, se ele não paga no prazo, começam-se os atos expropriatórios, que é de expropriação de bens. Como a natureza da obrigação do condomínio tem caráter próprio rem, ou seja, o próprio imóvel responde pelas dívidas decorrentes da fruição da propriedade, então pulam-se algumas etapas de expropriação de bens. Primeiro, é de praxe a gente tentar uma penhora de valores na conta. Se for frutífero, muito bem. Se for infrutífero, ou se for penhorado algum valor que seja impenhorável, como salários e poupanças até 40 salários mínimos, que por lei tem proteção, já se parte direto para a penhora do imóvel. Na prática, não usamos penhora carro, vaga de garagem, não compensa. Então, nós vamos direto para o imóvel responde. Então, é muito rápido. E após o juiz deferir a penhora, correm-se as intimações, né? Você tem que intimar o devedor, muitas vezes é um imóvel que está com alienação fiduciária, com financiamento na caixa, você tem que intimar o banco, nomeia o avaliador, leiloeiro, vai para leilão, a pessoa perde o imóvel. É muito triste. Isso está muito comum, né? É muito triste, mas é recorrente. Muitos imóveis passando por uma situação dessa, principalmente dentro de condomínio, né? Agora,
a dívida junto à associação tem natureza diferente. Ela decorre de uma natureza contratual. Por quê? Porque, embora não seja uma propriedade que se tenha em frações, né, é um todo que seja fracionado como condomínio, a forma como ela nasceu, a associação, né, teve aprovação da prefeitura. Aí, na instituição, no registro do loteamento, o loteador tem que apresentar um contrato padrão em que ele coloca lá que o empreendimento terá natureza de loteamento fechado e o adquirente responderá pelo rateio das despesas junto à associação. Então, a pessoa que compra um imóvel no loteamento fechado, ela tem ciência, porque esses atos são públicos, estão averbados na matrícula do imóvel, o decreto é publicado no Diário Oficial, né? Só que não tem natureza executiva. Então, não é como a dívida de condomínio que você cobra através de uma execução judicial. O diretor-presidente, a diretoria, precisa propor uma ação de cobrança. O juiz tem que reconhecer que ele é, de fato, devedor. Você faz todo esse link da instituição com o fato dele ser proprietário, né, do dever de pagamento, e condena o devedor ao pagamento daquelas taxas, incluindo as que se vencerem no curso do processo, por conta de uma disposição do Código de Processo Civil também, por conta da natureza da obrigação, que ela é recorrente, ela não para. Senão você teria que ficar distribuindo várias ações de cobrança. Sim. E após a sentença, aí sim, executa-se essa sentença. Aí é um título executivo judicial. Mas, abordando esse assunto que você falou, de descontos, de qualquer acordo, um bom advogado especialista que quer resguardar a associação e, de certa forma, a diretoria, cumprindo o que determina os estatutos, não aconselha descontos. Por quê? Porque o próprio estatuto, ele estabelece como a diretoria, o diretor-presidente ou financeiro deve tratar as taxas inadimplidas. O próprio estatuto fala que é dever de um ou outro diretor promover as cobranças dos débitos, dos proprietários junto à associação. E o estatuto também determina os encargos que devem ser acrescidos, os encargos moratórios. Então, assim, podemos pensar, multa, normalmente 2%, mas o estatuto muitas vezes pode prever mais, juros, correção monetária, custas judiciais ou quaisquer outras despesas que o atraso der causa e honorários advocatícios, se a cobrança for realizada por um advogado. Então, quando ele dá desconto, concede desconto, ele está descumprindo o que prevê o estatuto. Porque a gente vê, né? Eu já presenciei algumas situações que o morador está devendo valor alto e a associação precisando de dinheiro e dá o certo, dá não. O morador pede o desconto, né? E a associação não dá o desconto porque sabe que não se pode dar e você acaba criando até um desconforto, né? Porque parece que é o presidente, né, que não está querendo dar o desconto, mas não é isso. É tudo isso que você falou. Existe leis, né, atrás de tudo isso, né? Então, é complicado. Né? Ele tem o dever legal. Ele foi eleito para dar cumprimento ao que dispõe o estatuto. E quando ele deixa de fazer, ele está agindo com omissão. Então, ele pode futuramente ser responsabilizado, inclusive para responder com o seu próprio patrimônio, o que ele deixou de cobrar. Isso que eu queria te perguntar. A questão da responsabilidade civil e criminal, né? Porque a gente sabe que existe o síndico, onde ele assina pelo condomínio, ele pode ser morador ou não, porque hoje está muito em alta a contratação de síndico profissional, né? E a gente sabe que ele responde civil e criminal até colocando seus bens aí, né, à disposição. Agora, na questão do presidente da associação, porque eu acho que é um pouco diferente, né? O presidente da associação, ele tem que ser morador, né, na maioria dos casos, né? E ele contrata muitas vezes um gestor para tomar conta da associação, porque muitas vezes o presidente ele tem outro trabalho para realizar. E aí eu queria saber, assim, o gestor tomando a frente do presidente em algumas ações, o presidente pode ser lesado? Sim, mas a responsabilidade, quem foi eleito foi o presidente. No meu entendimento, o presidente ele não deveria delegar funções de natureza financeira, movimentações bancárias
para um administrador. Ele tem que ter um contrato até mesmo muito bem tomada firmado. de decisões, né? Exatamente, porque quem responde é ele. Tudo que acontecer que extrapole o estatuto, que corresponda a um excesso na prática dos atos ou numa omissão, quem responde é ele pelos danos que essa ação ou omissão vierem a causar. Eu pergunto porque assim, né? Eu já ouvi em algumas situações, não me lembro quem e quando, mas não, o presidente não responde civil e criminal. Eu falei, gente, eu acho que ele responde civil e criminal, sim. Não, mas a associação não tem essa questão. Eu falei, não, acho que a pessoa está enganada. Tem sim. Todo mundo que assina uma responsabilidade de cuidar de algo, ela assume uma responsabilidade. Assume. Não é? Ainda mais quando é um bem que é uma comunidade, né? Que eu sempre falo, condomínio, associação é uma comunidade. É uma comunidade. Você está cuidando do bem de muitas pessoas, tem muita família envolvida dentro dos processos, né? Sim. Então, você assume uma responsabilidade, né? Então, até pedir para que você afirme essa questão, né? Então, presidente de associação, eles são responsabilizados civil e criminal? São responsabilizados civil e criminalmente. Eu posso dar um exemplo. Vamos supor, deu uma chuva muito forte e a água infiltrou e prejudicou o muro perimetral. Aquele muro tá bambo, aí o presidente foi avisado, ele não isolou a área, ele não buscou conter aquilo, ele não colocou cavaletes para impedir o acesso das pessoas e alguém foi passar por lá, uma criança foi brincar ali e esse muro ruiu e veio a ferir a criança ou a pessoa. Você concorda que ele agiu com omissão? Com certeza. Então, você concorda que ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente? Ele tinha o dever de zelo, de guarda? Com certeza. Com certeza. É que hoje em dia, né, assim, hoje, até mencionei no outro podcast, que isso é um assunto que está vindo muito à tona, né, porque está muito em alta hoje, né, a profissão de síndico profissional, a profissão de gestor, né, só que a informação não está chegando com a mesma velocidade que a gente vê de informações, né, hoje a gente vê que existem muitos cursos na área, né, mas são poucos que realmente formam gestores, são poucos que realmente formam síndicos profissionais. Eu não sei se essa é a sua sensação também em relação a isso. Eu adquiri um livro e eu costumava presentear os meus clientes. Se fosse no final do ano, numa reeleição, sempre procurei trazer meus clientes e orientá-los da seguinte forma: informem-se. Quando vocês estão informados, vocês não serão passados para trás. Mas muitos ainda estão, como que eu posso dizer, buscando essa informação e muitas vezes ficam à mercê mesmo do que a própria administradora fala, orienta, e nem sempre juridicamente é o ideal a se fazer. Mas está melhor hoje do que era no passado. Ah, sem dúvida, né? Isso nem questiono que está melhor, né? Não só pelo acesso à informação, né? Mas porque a gente está vendo que muitas pessoas aí com uma certa experiência estão buscando conhecimento. Aqui às vezes a gente vê que tem muitos cursos que não agregam, né? Você vê que como que você desenvolve um curso de 3 dias para virar um síndico profissional, né? Envolve muito mais coisa além disso, né? São poucas instituições que realmente trazem, abordam temas gerais, né? Enfim, não sei se estou sendo clara em relação a isso, mas sabe, posso tentar justificar isso. A profissão do síndico profissional não é regulamentada. Sim. Então não exige-se uma formação. Eu acho errado, deveria ser. Deveria ser. Não tem regulamentação. Eu fico pensando assim, como que você vai pôr uma pessoa de fora que não tem uma unidade, não tem um patrimônio, não apresenta um patrimônio para administrar aquele orçamento daquele local onde você vive? Nossa, isso você bateu em outro ponto muito interessante. Porque a gente está falando de contratação de síndico profissional, você concorda? Certo. Então, assim, qual que é o cuidado que o condomínio tem que ter no momento da contratação de um síndico profissional? Porque se realmente envolve a questão do patrimônio, né, responsabilidade civil e criminal, é a mesma coisa que você contratar uma empresa terceirizada.
Vamos lá, você vai ver documentação, você vai ver capital social, porque não faz sentido você contratar uma empresa com capital social de 20 mil para assumir um contrato de 200 mil. Concorda comigo? Não faz o mínimo sentido. Não faz. E aí eu falo a mesma coisa quando você vai fazer uma contratação de serviço de um síndico. Né? Você está contratando uma pessoa que vai responder pelo seu condomínio, e aí, ele tem condições de assumir isso? Que garantia que ele vai dar se caso não der certo? Então, eu acho que isso é legal a gente também comentar, porque não só levar a informação ao síndico, mas também levar a informação aos moradores, né? Para que tomem cuidado também com a contratação dos síndicos profissionais, né? Bom, primeiramente, a convenção deve permitir que pessoas que não sejam condôminas se candidatem ao cargo de síndico. Sim, sem dúvida. O Código Civil permite, mas respeita-se a convenção. Então, se a convenção não permitir, só alterando-se a convenção, e é bem difícil alterar a convenção por questão do quórum e etc. Se a convenção permite e o condomínio tem interesse na contratação de um síndico profissional, no meu entendimento, e assim que oriento os meus clientes, eu entendo que deve ser formada uma comissão de moradores que deve abrir essa oportunidade para recebimento de propostas de síndico profissional. Devem ser agendadas reuniões, podem ser virtuais, com os condôminos interessados, com essa comissão, para entrevistar essas pessoas. Por serem terceiros, desconhecidos do condomínio, fazer toda a verificação de certidões, protestos. Normalmente eles têm um CNPJ, então vê a natureza da pessoa jurídica, o valor do capital e etc. Mas eu oriento ainda mais. Hoje o mercado do seguro está muito moderno e as empresas seguradoras, elas emitem a pólice assim, de contratos enormes, elas assumem o risco, né? Então acho que exigir uma apólice de seguro de responsabilidade civil é imprescindível. Com certeza, isso é muito importante salientar, né? O síndico sempre também buscar essa questão do seguro, né? Com certeza, sempre oriento também. Assim como o seguro, tem o seguro obrigatório também da edificação, também oriento que meus síndicos queridos conversem com os condôminos e também os oriente a contratação do seguro residencial, cada um no seu seguro. Se acontece um sinistro no edifício, o seguro do condomínio vai reparar só a fachada. Não vai reparar a parte interna. Vamos supor, uma faísca, deu um incêndio, ele vai reparar a fachada, ele vai fazer a análise lá para ver se é possível voltar à habitação, vai pintar por fora, mas ele não vai, a pessoa vai perder os bens que guarnecem o apartamento e tudo mais. Então, o seguro é sempre uma boa. Principalmente quando é difícil, né? A gente fala isso mais para edifício, né? Porque para condomínios ou associações de casa já é mais diferente, né? É diferente. Mas também necessário, eu entendo necessário. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Vendavais, destelhamento, algum vazamento. Hoje em dia, com motos, scooters elétricas, nós ouvimos bastante, né? Não sou técnica, não sei dizer se era inadequação das tomadas e tal, mas o fato é que explodiram na garagem, então a pessoa precisa estar resguardada. Mas o síndico profissional, imprescindível, mesmo o síndico orgânico lá, condômino também. Eu tenho um assunto também, porque a gente vai conversando, a gente vai lembrando de coisas, né? E assim, talvez a minha dúvida seja a dúvida de outras pessoas, claro. Porque quando você está dentro do condomínio, tem alguns moradores que acham que pode tudo. Né? Você falou de scooter, aí me deu, né, um estalo. Pô, hoje está na moda, né, aquelas scooters, né? E a gente vê muitos pais largando essas scooters na mão de menor de idade. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a responsabilidade também do síndico, do presidente em relação ao uso dessa motinho, né? Scooter dentro dos condomínios, isso requer uma responsabilidade? Como que funciona isso? Ou tudo bem, está tudo certo, é liberado? Como que é? Então, dentro do condomínio, que é uma área particular, eu entendo que o síndico, o condomínio pode aprovar através da assembleia as regras, né,
que ele achar conveniente, que a Assembleia achar conveniente. Um condomínio, somente um menor, vamos falar assim, aquela via interna é uma via de circulação de veículos que entram e saem, vão para suas garagens, acessam a portaria para deixar ou ingressar dentro do condomínio. Então, assim, se eles restringem, por exemplo, bicicletas, bicicletinhas e tal, eles podem restringir a motinho. Nos loteamentos fechados, isso vem sendo uma questão que temos enfrentado com muita frequência. O Código de Trânsito, ele classifica como veículo que necessita de habilitação, que precisa ser licenciado. Eu não vou me recordar das potências agora aqui de cabeça, mas ele classifica. Então, sim, a maioria dos que a gente vê que circulando por aí, elas precisam de licenciamento, elas precisam de emplacamento e, por consequência, elas precisam de habilitação, né? Porém, quem que fiscaliza o trânsito? É competência de quem? Porque assim, né? Se tiver algum acidente interno no condomínio envolvendo menor, vamos partir para a associação, né? Porque eu já vi que condomínio, se tiver uma aprovação interna e falar ok, mas a associação não, porque é via pública, certo? E aí acontece um acidente. E aí? Como que fica a situação do presidente? Bom, primeiro que quem responde pelos atos do menor são os pais. São os pais. Sim. De acordo com o código, com o Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos é criança e a criança tem o direito de estar acompanhada, né? Ela precisa dessa assistência. Então, vamos falar de crianças maiores, de adolescentes. Assim, eu entendo que o presidente deve fazer campanhas educativas, soltar circulares, informando da necessidade, mas ele não tem... Primeiro, ele não tem capacidade técnica para saber se aquele veículo preenche os requisitos do Código de Trânsito para saber se é veículo ou não. Porque tem os de menor potência e que, em tese, as crianças, os adolescentes podem usar. Mas se esse adolescente, esse menor, se envolver num acidente e causar danos, os pais são responsáveis. Eles são responsáveis pelos danos. Ele poderia estar causando um dano com uma bicicleta. Mas o presidente não é responsável pela fiscalização disso, certo? O trânsito não é competência. Porque isso é responsabilidade do município. Do município. Certo. Teve uma vez, né, dentro do meu condomínio, a mãe deu o carro para um menor, né? E o menor acho que perdeu o controle e deu no poste. Porém, Thaís, a maioria dos regulamentos internos de associações, né? Até nos próprios estatutos, determinam que é dever dos moradores respeitarem o Código de Trânsito. Sim. Então, assim, algumas coisas o presidente consegue aplicar advertência, multa. Então, assim, você vê uma motocicleta mesmo pilotada por um menor de idade, é autoverificável. Agora, o que depende de aferição, velocidade, coisa assim, fica mais difícil. Sim, mas quando você tem um morador que ele fala, olha, presidente, tem menores, né, andando internamente, vamos supor que é uma reclamação de um morador sobre a conduta desses menores que andam em alta velocidade, que podem né, ocasionar algum acidente mais grave, mas ele não toma nenhuma providência, ele passa a ser responsável? Se ele não, de fato não tomou nenhuma providência, porque ele pode inclusive acionar a polícia. Esses menores estão sem capacete, estão... Sim, sem licença. Sem licença, em alta velocidade, andando no sentido contrário da via, passando de forma perigosa próximo a crianças. Eu entendo que ele pode chamar a polícia. A forma da condução, eu entendo que é mais fácil do presidente notificar através de uma advertência, do que o fato do menor estar em si por conta da diferenciação da moto, do veículo, vamos falar assim. Certo. Entendeu? Porque, assim, esses veículos são da China, não tem identificação, a gente não sabe quem é o fabricante, não tem a potência aparente. A gente não sabe, né,
qual realmente é a cilindrada, né? Não sabe, é a potência do elétrico, mas ele pode chamar a polícia, inclusive qualquer morador, pode acionar a polícia militar, são áreas públicas, a polícia vai ingressar no loteamento. É um tema aqui que também eu acho muito importante, né? A gente está sendo meio ecléticos aqui, né, nos temas, e a gente até estava conversando sobre isso, a questão das obras dentro das associações, né? Por exemplo, existem normas de construção que devem ser respeitadas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois a gente vai perguntando mais detalhes, né? Como que você... Hoje eu sei que as associações ela têm um plano, né? Você compra lá o seu terreno, você tem o seu projeto, você passa por uma aprovação desse projeto e você tem que seguir à risca o que aquele projeto está pedindo para que você faça. Só que a gente sabe que muitas pessoas acabam dando um jeitinho de mudar esse projeto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, essas regras, enfim. Como tem casas também já prontas, né, que muitos condomínios talvez não tenham a função do engenheiro fiscalizador, né, você tem que ter uma pessoa para fiscalizar essas obras, porque não é só o caso de você aprovar. Eu acho que você tem que ter alguém do condomínio para fiscalizar se a questão da construção está sendo respeitada, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro que a primeira recomendação para uma associação em loteamento fechado é que tenha um engenheiro contratado para fazer a análise desses projetos e fazer as visitas periódicas fiscalizando a obra para ver se a execução está sendo de acordo com o projeto, porque as pessoas, algumas realmente alteram completamente o que foi aprovado e o que está sendo executado. Por se tratar de um loteamento, a municipalidade é quem estabelece de início as regras ordinárias de construção. Uma zona residencial urbana tem os recuos ordinários, laterais, frontais, fundos, número de pavimentos, etc. Metragem mínima dos lotes. O loteador, ele pode ter idealizado um padrão de loteamento fechado e ter colocado outras restrições de construção no contrato padrão, que é aquele que fica arquivado no cartório, no momento do registro do loteamento, e isso vincula o adquirente, não só a obrigação de pagar, contribuir com a associação, quanto seguir as restrições urbanísticas colocadas pelo loteador. Então, eu já vi assim, lotes de 5.000 metros, que o loteador, cujo recuo lateral ordinário da área residencial era de 2 metros, o loteador quis 10 de cada lado. Então, ou seja, se você pensar, só pode construir uma casa no meio. Para você respeitar 10 na frente, 10 laterais, 10 no fundo, é uma residência no meio. E assim, não é impossível de mudar, mas é muito difícil. Então, a pessoa, quando ela adquire um imóvel, loteamento fechado, ela tem que respeitar essas restrições, ainda que elas sejam mais rígidas que as restrições ordinárias impostas pela prefeitura. E a associação, ela tem como objetivo, a maioria delas no estatuto, zelar como que eu posso dizer? Para que as pessoas sigam as restrições, né? Apliquem as restrições nas obras para se manter aquele padrão. Muitas vezes metragem mínima, como falei, número de pavimentos, os recuos. Tem gente que quer pôr a piscina na frente e tá lá expressamente que não pode ter piscina no recuo frontal. Calçada. Tem padrão de calçada, tem inclinação, tem onde fica a casinha da energia, o poste de luz, tem uns que é dentro do recuo, outros é fora, né? Isso deve ser seguido. Se a pessoa não segue as restrições, né? Se ela apresentou um projeto e ela, primeiro, para ela começar a construir, para ela conseguir autorização, ela vai ter apresentado o projeto, que a associação, então, por conta desse dever de fazer cumprir as restrições, então ela tem o poder de fiscalizar. Sim. Ela pode. Então, a pessoa apresenta o projeto, foi aprovado. Até chegar na associação, já foi aprovado previamente na prefeitura. Então, está lá, a associação arquivou, o engenheiro vai fiscalizar. Se o engenheiro ele percebe que está havendo uma mudança assim, notável, né, que ele consiga aferir lá de acordo com o projeto e o que está executado, ele notifica a pessoa para ela regularizar aquilo. Se a pessoa simplesmente não aceita, a associação pode propor uma ação judicial que, assim, se consegue
com tranquilidade, embargar a obra até que a pessoa regularize aquilo. Só libera a construção. Mas isso a gente vê em questão de obras absurdas, né? Porque tem algumas coisinhas assim que até tem associações que faz vista grossa, né? A gente vê que... Então, mas isso prejudica uma gestão bem feita, uma administração pautada no que determina o estatuto e demais combinações legais aí cabíveis àquilo, garante a valorização do empreendimento. Sem dúvida. Quando a associação, o condomínio, permite que no condomínio, caso, permite que se quebre o padrão das unidades autônomas, cor da fachada, tipo de cobertura, tipo de piso na garagem, ou a associação permite que as pessoas construam desrespeitando os recuos. Vai construindo um Frankenstein, né? Cobre a frente e não pode, sabe? Coisas assim. Vai perdendo a característica, né? Isso prejudica a valorização. O que as pessoas precisam entender Isso é verdade. Quando existe uma boa gestão que se preocupa em fazer as manutenções preventivas, que minimizam a necessidade das corretivas e exige que as pessoas cumpram com as restrições de construção. Isso é para valorização do imóvel, isso valoriza o patrimônio. Quando você chega pode ser condomínio fechado mesmo, que é desorganizado, tá com cores, coberturas diferentes, isso impacta no valor de cada imóvel ali dentro. É verdade, impacta né? mesmo. Uma associação loteamento fechado, por exemplo, só vai dar autorização de mudança para aquele proprietário que construiu depois que ele trouxer o habite-se. Então, quer dizer, ninguém vai morar em imóvel inacabado. Por quê? Se a pessoa construir a casa, rebocar por dentro, morar lá, mudar na casa para fazer a parte externa, você concorda que vai desvalorizar? Com certeza. Você quer morar no local, quem escolheu, né? Quem escolheu residir ali, escolheu por conta da reputação do lugar, por conta da valorização, e isso reflete, isso está nos olhos também, salta aos olhos, você vê quando é valorizado. Sim. Que é quando é bem cuidado, quando as regras são seguidas. Doutora, gostaria de agradecer a sua presença e se quiser deixar alguma mensagem aí para nossos telespectadores, né, fica à vontade. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Espero que a gente atinja pessoas que realmente queiram se informar e que levem em consideração o que passamos por aqui. A minha recomendação para a diretoria de associações, para síndico, é para que sempre se calcem e se resguardem com profissionais técnicos, cada um na sua respectiva área. Seja engenheiro, seja o advogado, seja a administradora, seja o contador. O síndico ele não é obrigado a saber tudo, o diretor-presidente não é obrigado a saber tudo, ele não é obrigado a fazer tudo sozinho. Para isso ele aprova um orçamento e ele tem essa liberdade de contratar, assim ele resguarda não só o residencial, a associação, o condomínio, quanto a si próprio. Ele vai estar agindo dentro da lei e do que determina a convenção e o estatuto. Muito obrigada mais uma vez ao Grupo CGTEC pela oportunidade. Imagina, a casa está sempre aberta. Obrigada. Pessoal, é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer para a doutora, pode nos mandar que a gente encaminha para a doutora estar respondendo a todo mundo. E se curtiu, dá um joinha aí e compartilha. Muito obrigada, até o próximo podcast. Obrigada, doutora. Obrigada a você, até mais. Tchau, galera. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. Oferecemos uma ampla gama de serviços, desde portaria, controladores de acesso, vigia, ronda, segurança armada, portaria remota e soluções completas na área de facilities. Nossos profissionais são altamente treinados e dedicados a proteger o que é mais importante para você.
com bases localizadas em São José dos Campos, São Paulo, Alphaville, ABC, Jundiaí, Campinas e Indaiatuba. A CGTEC gerencia 450 condomínios e conta com uma força de trabalho de mais de 4.300 profissionais dedicados. Estamos comprometidos com a sustentabilidade e responsabilidade social, implementando os 3 pilares do ASG: ambiental, social e governança. Buscamos constantemente parcerias que agreguem valor e contribuam para um futuro melhor. Na CGTEC, valorizamos as pessoas. Nossos clientes são a nossa prioridade e trabalhamos incansavelmente para construir relacionamentos de confiança e parceria. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.